Recado do dia. No caso, temos uma convidada do dia na bancada do Malha Fina. Hoje é sexta-feira, dia 24 de abril de 2026. E a gente tem um imenso prazer de, com o patrocínio da Aviação Senhor do Bonfim e da nossa Universidade Estácio, receber a nossa querida Fernanda Lana. Ela é bióloga e faz parte de um projeto muito bacana mesmo, muito bacana mesmo. Convido a vocês aí que estão nos ouvindo para ir por rastaweb.com.br para conferir em vídeo o bate-papo com a Fernanda e para a gente conhecer um pouco mais sobre o ProShark, esse instituto que está estudando a vida marinha, né, de Angra dos Reis, mais precisamente a vida dos tubarões e raias em Angra dos Reis. Aí tu vai se perguntar assim, Toninho, tubarão em Angra? Sim, tubarão em Angra. Somos uma cidade circundada pelo mar, né? Em primeiro lugar, bem-vinda, Fernanda. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, pessoal. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, pela oportunidade da gente estar aqui falando um pouquinho sobre esses animais tão fascinantes, né? Legal, bom saber. É fascinante quando eu, zapeando a televisão um dia em casa, me deparei com uma matéria no canal fechado falando de tubarões em Angra. Minha filha logo falou assim, pai, tem tubarão em Angra? Eu falei, filha, vamos assistir a matéria, vamos entender. Fernanda, você é bióloga, né? Você é mineira, bióloga, foi lá para o paraíso dos tubarões do Brasil, né? Se formou, entendeu muito, né, sobre a dinâmica da vida desses seres tão inspiradores, vamos assim dizer. Eu acho que você deve estar se deleitando, né, com tanta oferta de informação que esses animais podem trazer para o seu estudo e mais do que isso, né, para sua vivência, né? Conta pra gente, como é que você, depois de formada, resolveu trabalhar com tubarões? Então, né, Toninho, eu sou mineira, sou de Belo Horizonte e acaba que mineiro a gente brinca que tem sempre aquela paixão muito pelo mar, né? E a gente tem um pezinho lá e cá, né? O quintal de casa já é na beira da areia ali. E aí eu me formei em Belo Horizonte mesmo e acabei fazendo a primeira monografia mesmo de tubarões na PUC Minas. Então, assim, eu trouxe tubarão para dentro de Minas, né? Literalmente. E aí eu fui para Recife para poder fazer, né, a pós-graduação, mestrado, doutorado. E aí foi quando eu consegui trabalhar, na verdade, já tem 20 anos nessa história toda aí, né? De quando eu comecei a trabalhar de fato com os tubarões. E aí eu fiz a marcação via satélite já no arquipélago de São Pedro e São Paulo, que é saindo de Natal, ainda 5 dias de mar para poder chegar, depois de Noronha ainda, né? E aí tem um arquipélago que tem uma estação científica, né? Que tem ali algumas pessoas, é uma estação científica que inclusive é conduzida por um programa arquipélago da Marinha do Brasil. E aí a gente fica em algumas expedições científicas lá para poder fazer o trabalho, né? Ou no meu caso era com marcação dos tubarões lombo preto, que a gente trabalhava lá. E aí foi quando eu comecei a me especializar nisso tudo, de fazer parte de comportamento, ecologia. Então, essa parte toda da biologia e do bicho, a gente começou a trabalhar. Já tem nesses 20 anos aí. 20 anos. E aí eu vim para cá, para o Rio de Janeiro, para constituir família, todo meu marido é daqui também. Ele também faz parte do ProShark, então tá todo mundo junto, né? Não tem jeito. E eu vim para cá para poder a gente fazer, na verdade, né, a questão de família, mas ao mesmo tempo tive já continuando trabalhando sempre na área. Você e aí nesse instituto surgiu. Perguntas, antes de eu fazê-la. Olha lá, hein? Era essa a minha pergunta, né? Você se formou em Belo Horizonte, foi para Recife, estudou pra caramba, conheceu os bases, trouxe muito conteúdo e de repente está em Angra dos Reis, construiu família, seu marido é daqui. E quando é que os tubarões de Angra dos Reis entraram na sua vida, né? Sim. Porque para muita gente, no nosso lúdico, nosso imaginário, a gente achava que esses animais maravilhosos estavam bem afastados daqui, né? Embora a gente de vez em quando tenha um pescador que fisga lá um animal durante uma pescaria, aí é um cação, não, é um aniquim, tem essas coisas, né? Como é que isso em Angra dos Reis entrou na sua vida? Então, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho na época, junto do meu pós-doutorado, e aí comecei a marcar os tubarões daqui de Angra. A gente sempre soube, na verdade, de algumas notícias que tinham com relação a essa aparição, essa agregação, a aparição um pouco maior desses animais aqui na costa. E aí eu vim
ver isso dali, a gente começou a fazer isso já, né, 2021, 2022 já foi o processo quando a gente começou a fazer todo esse monitoramento, e com isso surgiu o Instituto Prochac, ele nasceu exatamente disso, para a gente poder ganhar essa autonomia, para a gente poder conseguir fazer um trabalho mais voltado e focado mesmo nos tubarões e raias do estado do Rio de Janeiro. E aí a gente teve essa grata oportunidade de encontrar, né, esses vários tubarões que a gente tem aqui. A gente fala aqui que é um santuário da biodiversidade, um santuário de tubarões e raias, né, que é essa Baía da Ilha Grande, nossa, maravilhosa. E também tem um complexo ali da Baía de Sepetiba também, né? Sim. Posso fazer uma provocação? Pode. Quando eu assisti no ao vivo, vamos assim dizer, né, que era um gravado, mas não era ao vivo, quando eu assisti o documentário, a primeira parte, eu percebi uma preocupação em não dizer onde estava a concentração dos animais. A gente sabe que existe curioso para tudo, né? E isso foi um cuidado, né? Mais que um cuidado com o trabalho de vocês, um cuidado com essa espécie, né? A gente vê essas imagens no telão da Rasca, assim, é algo assim surreal, né? Muito bacana mesmo. Por que teve essa preocupação? Eu tô certo? Era o cuidado de evitar que os curiosos queiram, sei lá, fazer o mal, alguma coisa do tipo? Na verdade, a gente tem esse cuidado, né, da localização, porque também seria até uma irresponsabilidade nossa a gente falar exatamente onde o bicho tá, sendo que ele nada, ele desloca pela Bahia inteira. Sim. Então, assim, você fala, não, hoje ele tá aqui, aí hoje ele tá aqui, mas aí daqui a um pouco ele não está mais. Então, assim, a gente tem todo um deslocamento desses animais. Então, é uma preocupação também de proteger esses animais e, ao mesmo tempo, também a questão da própria segurança da sociedade, né? Porque o que acontece? As informações que a gente consegue pegar com esses bichos é de saber para onde que eles estão indo, né? Se eles gostam de ficar numa parte mais rasa, mais profunda, se eles estão migrando, se eles são daqui, se eles são residentes daqui ou não. Quem sabe, né? A gente já tem alguns animais que foram marcados, foram para o sul do país, foram para o meio do Oceano Atlântico e para o sul do país, na frente daquela Ilha do Mel, lá no sul mesmo, no sul do país. Então, assim, são locais que a gente acaba, né, tendo que tomar esse cuidado, até mesmo para não gerar uma situação de pessoas quererem ir lá para poder ver o animal, ou então até ter um encontro, num sentido de um encontro negativo com esses bichos, mas ao mesmo tempo também para proteger eles e não gerar uma questão de pesca, que a gente sabe que tem ali um certo receio disso tudo. Exato. Mas, Tony, vou ser bem sincero, uma coisa que a gente tem provocado muito, mostrado que é super importante, que o turismo sustentável, ele é possível. Isso é feito em outros países, inclusive, de avistagem de outros animais, tanto de tubarões, de baleias, de golfinho. Sim. Então, assim, é um turismo que é voltado para isso. Exatamente. Mas tem que ter uma regulamentação, não pode ser feito assim, dessa forma. Tem que ter informação para isso, né? Curiosamente, ontem também, zapeando coisa de feriado, zapeando a televisão, eu estava vendo um documentário sobre as Maldivas, onde eles estão lá o tempo todo cuidando da ecologia local, não é permitido, por exemplo, pesca de arrastos, todo o consumo de peixe é feito com pesca de linha, aquela coisa toda, e o turismo. As pessoas saem das suas casas, todos os cantos do mundo, para ir para Maldivas, para mergulhar e conhecer um pouco desse habitat dos tubarões. Exato. Né? Haja visto que é um animal que ainda é muito... Por mais que você esteja, por exemplo, estou falando da Fernanda, né? Ela está há 20 anos estudando, trabalhando, conhecendo a rotina, localizando, sabendo como eles se movimentam, como eles se reproduzem, mas é tudo muito novo, né? Até então a gente estava aí num mundo totalmente contrário à ecologia, capturando tubarões para pegar suas barbatanas, para fazer entre outras coisas. Graças a Deus essas políticas estão mudando, né? As pessoas estão entendendo que ele faz parte de um equilíbrio no meio ambiente, né? É toda uma cadeia alimentar que um precisa do outro, o outro precisa do precisa ter um predador, precisa ter a presa, e a gente precisa entender que dentro da cadeia, a gente que está no lugar errado, né? O mar ainda é o habitat deles, né? Eu não digo nem errado, Toninho. Eu acho que a gente tem que conviver harmoniosamente. Na verdade, é isso. Porque se Angra dos Reis, a gente está exatamente aqui na beira do mar, né? A gente é circundado por todo esse mar maravilhoso. Então, a gente faz parte disso. A gente, às vezes, tem uma mania muito de colocar o ser humano que não é animal. A gente não se considera um animal. A gente é animal como eles. Então, assim, a gente tem que conviver harmoniosamente, né? De fato, eles estão ali, a casa deles ali, mas a gente também faz parte e pode usufruir desse ambiente, né? Mas a gente tem que entender e ter respeito, né, sobre esses animais,
mais, para poder saber que esse ambiente precisa estar equilibrado para que a gente continue vivendo em harmonia, né? Então, é mais ou menos isso. Não dá para poder poluir, não dá para poder a gente querer ir lá fazer uma caça desordenada. Então, assim, tem todo um processo, né, de entendimento melhor sobre esse ambiente e que a gente tem que respeitar. Eu acho que a gente esquece disso, né, Toninho? Eu acho que é por isso. Então, assim, a gente não está no lugar errado, né? Nem eles também estão. Eles não estão invadindo aqui, nem a gente invadindo lá. A gente tem que conviver. É isso. Muito legal. E a gente precisa entender, né, que o equilíbrio é importante em todos os setores da nossa vida, né? Vamos falar de ProShark, então? Vamos lá. Desde 2021, mas a gente, de fato, começou em 2024 com o Instituto já homologado, formalizado. Exatamente. Ter um instituto também traz algumas responsabilidades, né? Vocês têm que cuidar, principalmente, daquele ambiente que vocês estão trabalhando, entre tantas coisas, e catalogar esses animais deve ser uma coisa muito, 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 muito complicada, né? Primeiro que no documentário que vocês fizeram, nos vídeos, tava aquele mistério. Será que a gente vai conseguir capturar um animal? Porque não é capturar, a gente não está falando de abater, a gente está falando de capturar, ter pouquíssimos minutos ali para fazer um registro de marcar, furar o peixe. Peixe? É peixe, tubarão é peixe. Tubarão e raio é peixe. Exatamente. E catalogar para você ter um monitoramento via satélite dessa coisa, né? Com imagens de drone que vocês fizeram maravilhosas. Parabéns aí. Obrigado. Como é que foi isso, Fernanda? Fala pra gente. É isso, ninguém faz nada sozinho, então a gente tem uma equipe muito maravilhosa que conta, né, literalmente com muito amor, é um propósito muito grande de fazer isso acontecer, de fazer isso dar certo. E a gente tem que, de fato, realmente capturar o animal, mas é uma captura que é completamente ordenada, a gente tem todo o protocolo rígido ali para poder seguir, de metodologia. Então a gente coloca esse animal na lateral, como até apareceu, a gente apareceu no Fantástico, né, Toninho? No Fantástico a Sônia Bride deixou isso muito claro, como é que funciona. A gente coloca o animal na lateral do barco, faz ali uma marcação muito rápida, tem que ser muito rápido, cirúrgico mesmo o negócio, e a gente solta esse animal sem nenhum outro resquício a não ser a marquinha satelital e acústica também, né? Então o satélite ele é linkado ali né? A marca linka no satélite, dá essas informações pra gente, pra saber onde que esse bicho tá, e é em tempo real. Eu consigo aqui agora no celular te falar onde é que esses bichos estão. Então assim, a gente consegue fazer esse rastreio a marca dura mais ou menos 1 ano, né? Então fica 1 ano aí, se tudo der certo, esse animal não for capturado, não tiver nenhuma outra situação, a gente fica 1 ano tendo resultados e dados e informações que vão ajudar o quê? A gente vai ajudar a questão de gestão pública, política pública, para poder tanto, né, fazer conservação para essas espécies, como também deixar um ordenamento que a gente chama de costeiro marinho, que entra a questão de segurança de áreas seguras para banho, né? Então tem toda uma situação e aí ajuda a questão do turismo sustentável, e a gente faz isso com um engajamento comunitário, Toninha. A gente envolve toda a sociedade nisso tudo. Então eu chamo todo mundo como membro do ProShark, né? Seja um ProShark. Por quê? A gente tem uma campanha que chama Avistou, Avisou. Eu até trouxe aí, vou mostrar aqui que quem estiver vendo a gente aí vai ver. Tá aqui nessa câmera aqui, ó. Aqui, ó, nessa campanha que a gente tem do Avistou, Avisou, o que acontece? É para, se por acaso você vê um tubarão, ter condição de nos avisar. Para que isso? O que a gente faz com essa informação? A gente está mapeando onde que esses animais estão, né? Se eles estão, eu vi hoje lá na Praia Brava, já aconteceu isso, eu vi hoje em outro lugar. A gente vai mapeando e vendo onde que esses animais estão. Então a sociedade consegue fazer parte disso e nos ajudar para a gente poder conseguir entender onde esses animais estão ficando, para a gente poder ter condição de entender o ambiente. E aí, com isso, o que a gente vai fazer? Vamos lá, vamos conservar esses animais, vamos tentar fazer uma área segura aqui, ou então, agora a gente vai ter uma situação que as fêmeas grávidas estão vindo, são os tubarões galha preta. A gente até recentemente teve uma imagem, acho que foi esses dias, anteontem, de um rapaz que também faz uns vídeos em São Paulo, e ele viu centenas de tubarões andando juntos, e são os tubarões galha preta. Eu já até brinquei, eu falei, já estão chegando, porque daqui a pouco eles batem cartão, eles realmente batem cartão. Isso é uma rotina, né? Eles têm um endereço certo, Paulo. Toninho, o que acontece? A gente tem uma situação dos animais, tanto tubarão e raia, eles se agregam. O que é agregar? É que tem um grupo grande de animais juntos, né? E aí eles se agregam para quê? Ou para se alimentar, ou para reproduzir, ou então para ter algum tipo de questão social. O tubarão não tem uma certa questão social, porque ele é mais solitário, mas eles andam às vezes em grupos, né? Como acontece com o tubarão galha preta, e agora a gente com o tubarão tigre, que a gente conseguiu identificar aqui também na Bahia, eles estão agregando, mas eles são assim, aquele agregamento que eles ficam cada um no seu canto, mas eles estão juntos. Então assim, se precisar caçar juntos, vão caçar. E aí o padrão da questão do tubarão galha preta é para reprodução.
A gente sabe que são fêmeas grávidas que vêm para cá para gestar o filhote. Olha que coisa maravilhosa. A gente saber que essa Baía da Ilha Grande serve de refúgio para esses animais. Sim. Eles buscam um lugar com seguro para poder conseguir gestar o seu filhote e provavelmente eles têm o parto aqui. A gente já conseguiu comprovar que tem filhotes aqui. Então, ou seja, a fêmea traz o seu filhote, é uma área de berçário também para cá, né? Então, assim, olha a importância da Baía da Ilha Grande. E tem mais uma coisa, Toninho. Uma das políticas públicas que a gente conseguiu internacional, Angra hoje está no radar da conservação internacional. Sabe como, Tony? A gente faz parte de uma área prioritária de tubarões e raias da IUCN. O que é a IUCN? Aquela lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção, quem define essa parte toda de classificação das espécies, chama IUCN. Eles fizeram várias propostas ali, uma das propostas foi a nossa do ProChark, junto com outros pesquisadores, e a gente conseguiu ganhar. A Enseada da Piraquara hoje é uma área prioritária de tubarões e raias. O que isso significa? Da IUCN. Hoje nós temos um renome internacional para a conservação do país, né? E isso trouxe para o Rio de Janeiro literalmente um reconhecimento, né? E isso é uma coisa maravilhosa, porque se a gente é patrimônio da Unesco, né? Da biodiversidade da Unesco, Angra dos Reis faz parte disso, a gente tem o dever de cuidar disso daqui, né? E a gente tem literalmente que fazer disso daqui ficar um lugar super tranquilo para as pessoas morarem e os turistas chegarem também para conhecer e aproveitar, né? Que lindo, que lindo. Fernanda, a gente precisa também alertar sempre, né, que a gente não tem histórico nenhum, zero, de um acidente, né, causado por um tubarão na nossa região, né? São raros os que acontecem no nosso país, né? De vez em quando acontece uma coisa lá em Noronha, a gente sabe, Recife também tem um histórico assim, mas aqui em Angra dos Reis a gente praticamente não sabe. Se alguém souber, por favor, nos informe, né, Fernanda? Até pra gente entender, né? E você já deve ter respondido essa pergunta algumas mil vezes, né? No monitoramento que a ProChark já está fazendo desde que ele foi inventado, o ProChark, desde que o projeto está acontecendo em Angra dos Reis, quais espécies e quantos animais? Você já pode, assim, enumerar. Você subiu um drone, tem uma imagem aqui maravilhosa que a gente está passando na nossa tela. A gente eu vi lá algumas marcações com números, né? Quais são essas espécies e... Quantos vocês já avistaram, por exemplo? Sim, então, Tony, a gente tem uma coisa maravilhosa aqui, que foi o que eu comentei, né? A Baía da Ilha Grande, ela é um grande santuário da biodiversidade, inclusive um santuário dos tubarões e raias. O que acontece? A gente tem todas as espécies quase aqui, né? A gente tem desde o tubarão-tigre, o galha preta, martelo, a gente sabe que tem mangona, né? Tem outros animais ali também, até um pouco mais fora ali da Baía da Ilha Grande, né? E tem um registro, né, desses animais de milhões de anos, né? A gente, de 4 ou 5 mil anos, com certeza, pela questão do sambaquis, que são sítios arqueológicos que a gente tem aqui da Baía da Ilha Grande, tinha dente e vértebra desses tubarões de lá de trás, desde tubarão-tigre, desde tubarão-galha preta. Então, assim, muita gente fala assim, esses bichos estão agora aqui rodando. Não, eles sempre estiveram. Essa é uma questão, sempre estiveram. A questão é que agora a gente está vendo um pouco mais. Então, em termos de quantidade, hoje, a gente já consegue estimar, mais ou menos, para a questão dos tubarões galha preta, a gente sabe que quando eles se agregam ali, né, nesse período agora do ano, que vai até de maio até setembro, outubro, mais ou menos, eles são em torno de 200 tubarões ali, pelo menos agregados, mas ao longo da Baía a gente sabe que é em torno de 1.500 tubarões, então é coisa pra caramba. Do tigre, a gente já tem uma estimativa também, que é de uma população de 50 a 100 tubarões que a gente tem aqui dentro da Baía. Então, assim, esses tubarões que nós marcamos, os tigres, desde janeiro, eles ainda estão aqui dentro da Baía. Eles estão rodando. Chegaram a sair, como até a Sônia Bride comentou um pouco, né, o Gaspar, ele foi pra fora um pouquinho, foi pra fora da Ilha Grande. Nós demos, em homenagem, a gente tá quase em frente aqui aos 3 Reis Magos, né? Então, assim, a gente tem o Gaspar, que foi marcado, o Baltazar, que foi marcado, e nós vamos marcar o Belchior, que é o próximo agora que a gente está indo, e a gente já tem uma outra marca também, mas eu não vou contar o nome, não. Aí depois eu conto. Fernanda, como é que é isso? Os animais, eles se afugentam com a presença de vocês? Como é que foi? Acho que deve ter sido maravilhoso, né? Ter um contato físico com um animal desse, né? Esses animais são fascinantes. Para mim, principalmente, é uma coisa assim, eu não consigo descrever a relação e a sensação que eu tenho na marcação. É uma coisa que eu não dá para entender a conexão que existe ali. Sim. Mas esses animais, eles têm eles são fascinantes mesmo, acaba que para todo mundo. Eu brinco que eu não preciso fazer propaganda, né? Que falar de tubarão e raia, principalmente de tubarão, já é uma questão que já atrai as pessoas, as pessoas já têm uma palpitação no coração ali, né? Então, assim,
assim, esses animais, eles são extremamente tranquilos até para a gente poder fazer a marcação. A gente tem ali, obviamente, o comportamento, o instinto deles de querer sair dessa situação quando a gente vai fazer a captura. Fortes, né? São animais fortes. O tigre, então, foi completamente diferente. Essa imagem, então, é linda, né? A gente teve uma situação assim, o tigre parece que tá lisinho aqui, né? Quando a gente passa a mão do focinho para a cauda dele, é lisinho. Quando a gente volta, é tudo parecendo uma lixa mesmo, porque são microdentículos, são dentinhos conectados ali. E se você vê, eu tô com a mão até um pouco machucada, que tá até hoje aqui, ficou com a marquinha. Porque quando eu voltei, eu machuquei a mão toda ali e tudo, e chegou a sangrar na hora, mas assim, a minha mão machucou na lixa mesmo do corpo dele. O Michael Phelps, que é aquele nadador super que... australiano, nada muito. Exatamente. Ele chegou a usar uma roupa com tecnologia do tubarão, porque ele tem essa hidrodinâmica maravilhosa, né? Ele é um animal extremamente formidável, assim, adaptado para estar no mar. E esses animais, assim, o galha preta é um pouco mais tranquilo, eles literalmente não querem saber da gente. Eles afastam, porque são fêmeas grávidas que querem buscar refúgio. Não quer saber. A fêmea, Tony, uma coisa que as pessoas não sabem, a fêmea, quando está grávida, ela gasta muito menos energia. Então, às vezes, ela fica sem comer por meses. E ela fica quietinha, ela só quer ficar quieta para gestar o filhote. Obviamente que ela preda. A gestação de um tubarão, mais ou menos? Depende da espécie. O galha preta demora mais ou menos uns 9 meses. Então, é muito parecido com a gente, né? O tigre já tem uma outra situação ali diferente também. Então, assim, depende da espécie, né? O tigre tem uma situação que muita gente não sabe. Tem canibalismo intrauterino. As pessoas não sabem disso. O que é? Os filhotes já começam a disputa dentro do próprio útero ali, entendeu? É bem isso. Tem muita curiosidade boa aí da questão dos tubarões, pra gente saber. É a natural da vida, né? É isso, já começando na barriga, né? Exatamente, a disputa íntegra ali. Agora, a gente está falando também de raias, né? Às vezes esse animal também tão exótico, né? No mar. E que também inspira, né? Cuidados. A gente sabe que a gente tem muitas espécies, né? O pescador sabe? Tem a raia essa, tem a raia essa, tem a raia chita, tem a jamanta, tem um monte de arraias. Você citou aqui, Angra, tem quase todas essas espécies, né? Só que, infelizmente, ou felizmente, né? Muitas dessas espécies são capturadas, nossa comida, né? São capturadas para alimentação. Existe ainda um risco de extinção de algum tipo dessas raias, Fernando? Com certeza. Na verdade, as raias são até mais marginalizadas do que os tubarões. Acaba que se estuda menos, sabe-se menos delas, né? Porque é isso, né? Eu brinco que tem a fofofauna, né? A fofofauna é quem é aquele bonitinho, o golfinho, a baleia, o tubarão já pela aquela cara dele, assim, o pessoal já fica já é o vilão dos mares, né? Sim. Mas as raias, a gente, não só como raia, como tubarão também, os dois ali, eles estão com várias espécies que a gente às vezes nem conhece, que já estão na extinção, e a gente tem pouquíssimas informações. E as daqui a gente conhece, inclusive, também estão em extinção, em status que a gente chama de vulnerabilidade. Então, ou seja, são animais extremamente complicados em termos de reprodução, porque tanto o tubarão quanto o raia, você perguntou se é peixe. É peixe, e eles são peixes cartilaginosos, é tipo nossa orelha, nosso nariz. Sim. E esses peixes, eles têm uma questão diferente dos outros peixes ósseos, que eles demoram muito para poder reproduzir. Então, o que acontece? Um tubarão, esse tigre, por exemplo, vou dar um exemplo do tubarão que é mais fácil. Esse tigre que nós capturamos de quase 2 metros, os de 2 metros, eles têm ali em torno de 10 anos de vida só. Eles não estão nem ainda prontos para maturar ali, para poder ter acasalamento. Eles estão ainda juvenis. Então, o que acontece? Se você captura um animal desse de 2 metros e você acha que ele está pronto, não, ele nem reproduziu ainda. Então, ou seja, ele nem perpetuou a espécie. A mesma coisa com as raias. Então, ou seja, a gente às vezes capturar esse animal muito antes do período dele de já ter tido uma reprodução, você não deixou a espécie ainda continuar. É a mesma coisa que acontece com a questão de defesa do camarão, defesa da sardinha. É exatamente para deixar a espécie ter aquele estoque pesqueiro mais saudável para poder continuar tendo a caça, né? E a pesca artesanal, né? Porque a pesca industrial que é um grande problema ali, o viés, né? Da questão da caça dos tubarões. O artesanal, o caiçara, ele até entende, inclusive, que precisa cuidar, né? O caiçara, ele tem isso, esse viés, assim, né? De entendimento do equilíbrio do oceano para que ele viva também da própria pesca, né? Exatamente. Quando a coisa está equilibrada, fica bom para todo mundo, né? Quando a gente respeita, né? Aumentou muito, por exemplo, o cuidado com as tartarugas depois de imensas campanhas dizendo que não era para fazer aquela matança que a gente estava tendo, e as pessoas começaram a entender que se eu deixar o ambiente equilibrado,
as outras espécies vão chegar, a tartaruga vai chegar na beiradinha da praia para as crianças fazerem um registro e por aí vai. Eu acho que com a chegada do ProShark em Angra dos Reis, a gente tende a pequeno, médio e longo prazo, a gente entender um pouco mais, né, sobre a dinâmica da vida desses animais, tão contagiantes que são, né, Fernanda? E a gente precisa também entender que o espaço, né, que eles ocupam na cadeia alimentar é um espaço que é deles. Como você citou, estão aí há mais de 1000 anos, né? Estão no ambiente que é deles, que a gente precisa entender e respeitar. O ProShark hoje, ele tem ajuda de algum órgão ambiental de Angra ou a nível nacional? A pessoa que gosta, um empresário que quer entender um pouco mais, quer ajudá-los, como é que faz? Procura na rede social, como é que é isso? Poxa, Toninho, isso é maravilhoso você falar, porque muita gente acha que a gente está aqui nadando de braçada, já tendo recurso. Rindo pra caramba, né? Mas não, gente, fazer pesquisa no Brasil é muito difícil. E não é só pesquisa, porque a gente está envolvendo também sociedade com gestão pública. Então, assim, nós temos alguns parceiros, o INEA é um grande parceiro, que é a DIRBAP, que é a Diretoria de Biodiversidade, né, do INEA, que é o órgão que é do Estado do Rio, né, do meio ambiente. Nós temos o apoio aqui do IMAR também, que a gente já teve, né, várias questões ali até de apoio de náutico e tudo, mas, assim, vou ser bem sincera, a gente tem outros parceiros, né, que são vários até, na verdade. A gente tem o Clube Marinas hoje também, que está nos apoiando, mas recurso mesmo, a gente está realmente precisando de apoio e tendo condição de contar com as pessoas para poder trazer esse apoio. Como que faz para apoiar a gente? No nosso site tem, né, que é proshark.org.br. No site tem uma aba do Contribui. E aí você pode ser um parceiro nosso ali, inclusive participando mesmo, né, entendendo um pouco mais das atividades e tudo. Se quiser também pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, até pelo WhatsApp também, tem o e-mail, enfim, mas se entrar pelo Instagram, mandar ali um direct também, eu sempre recebo e a gente pode conversar e ver como engajar, porque o engajamento não é necessariamente só financeiro, né? A gente tem o engajamento também das pessoas ajudarem, divulgarem. Então, assim, a gente sempre fala muito isso. Eu brinco muito, às vezes as pessoas, eu vou e bato na porta ali pedindo apoio. E o pessoal fala, não, a gente não tem dinheiro para dar. Eu falo, cara, eu não vim pedir dinheiro, eu vim pedir apoio. Apoio é diferente. Quando a gente tem apoio, a gente consegue engajar as pessoas, a gente consegue fazer isso crescer. E é como a gente tem muitos parceiros hoje, sim, que estão no mesmo propósito, né, da gente divulgar. Mas, obviamente, se você é empresário e quiser fazer com que... o que acontece? Hoje a gente tem as agendas ESG, né, que são aquelas agendas verdes, aquelas, sim, agendas sustentáveis. Importante. Se as empresas quiserem apoiar projetos ambientais, é extremamente importante porque tem até redução, né, de imposto. Isenção fiscal. De alguns impostos. Exatamente. Aí que... E aí, se quiserem ajudar, a gente é super bem-vindo, sim, porque é isso. Nós somos uma ONG, só para deixar isso claro, é uma ONG, é uma associação sem fins lucrativos, e isso torna com que a gente faça essa pesquisa aplicada de uma forma muito mais engajada com as pessoas. Então, bora ajudar, gente. E é importante, né, Fernanda, porque assim como você é uma mineira, estudou na universidade em Belo Horizonte, rodou o Brasil, daqui a pouco vai estar batendo na porta do ProShark, o estudante de biologia, eu queria fazer estágio com vocês. Já temos vários. Exatamente. E isso tudo demanda, né, uma verba, você precisa abastecer barco, você precisa comprar drone, você precisa... A marca via satélite, não sei se as pessoas sabem, ela custa de $2 a $4 mil. Olha isso. Cada marca. Cada marca. Cada marca. A gente está falando do ambiente aí a Fernanda citou, da quantidade de animais. E, Baltazar, você sente aquela maternidade com o animal? Como é que é isso? Você se sente um pouco, tipo assim, é o meu bebê, né? Olha, andando por aí. Vou ser bem sincera, que a gente, assim, temos marcados, né, e sendo monitorados a Albete, a Aurora, que são 2 galha pretas, que são 2 fêmeas que a gente marcou também, e a gente tem o Gaspar e Baltazar, né? Os que são 2 tubarões tigres que nós marcamos agora recente. E a gente fica realmente um BBB dos tubarões, quase, né? A gente fica entrando ali para poder ver, olhar, ver onde eles estão. Esse menino. Onde é que está esse menino, onde é que ele foi. Não chega a ser uma questão de maternidade, porque eu entendo muito isso como, assim, ele é um animal que está ali para poder, está ajudando a gente a entender coisas de que a gente não consegue, né, com o olho, né? Então, ou seja, ele está passando muitas informações. Então, assim, mas é um pertencimento. E em breve a gente vai fazer isso também, das pessoas terem condição de apoiar a gente, né, junto, por exemplo, vamos seguir aqui, vamos fazer um rastreio de onde esse bicho está. E aí a gente começa
começa a se afeiçoar, a fazer esse pertencimento. A palavra é bem essa, isso. Pertencimento de maternidade, olha que loucura. Mas Fernanda, essa geolocalização que você recebe diariamente desses peixes, né? Eles mostram, por exemplo, profundidade no mar que eles estão, distância a gente sabe, né? Mais longe que eles já foram, que eles voltam, essa coisa toda. Como é que é a rotina de um tubarão? A gente às vezes tem aquela visão, né, do filme, né? Vai cair uma gotinha de sangue aqui, o bicho vai igual um louco. E é mais ou menos isso. Infelizmente a gente teve essa informação, né? Mas que também serve de ensino, né? A gente aprende com isso também, né? Tem a desmistificação também. Como é que é? Essa geolocalização te mostra? Esse peixe vai a 100 metros de profundidade, não, ele só fica na superfície. Como é que é isso? Então, a marca satelital, ela consegue mostrar, são dois tipos, né? Tem uma que a gente coloca que é essa de tempo real, que ela consegue pegar a questão do deslocamento e também da temperatura da água. E aí, com a temperatura, a gente consegue fazer uma estimativa ali da profundidade. Essa marca, que é a marca Spot, ela faz isso, é aquela que é acopladinha mesmo na dorsal dele ali e fica com ele durante esse 1 ano. A outra marca que a gente também coloca é uma marquinha que a gente, ela chama mini pet, né? E ela tem como se fosse uma guilhotinazinha para poder ficar presa ali no animal durante um período de mais ou menos 1 ano também. E aí a gente não fica com informações durante esse 1 ano, vai ser armazenado tudo na marca. E aí quando o período dá certo lá, tipo 1 ano, aí ela corta, né? Como se fosse a guilhotina corta ali a marca, ela boia. No que ela boia, ela manda esses dados para o satélite. Aí eu pego essas informações. Lá eu tenho informações de profundidade, temperatura, movimentação dele todinha. Então a gente consegue ter uma coisa mais completa deles. Então, essas informações ficam todas armazenadas na marca. Então, a gente consegue... Qual é a rotina de um tubarão? Né? A gente sabe que é o seguinte, os animais, eles estão ou para se alimentar, ou para reproduzir, ou para se deslocar. Né? É mais ou menos isso. Migrar, ou fazer esse processo todo. Então, eles têm um processo aqui de ficar mais ativos na parte da manhã e na parte da noite. Então, assim, durante o dia, você quase não vai realmente vê-los ali, se eles ficam mesmo literalmente sem aparecer na superfície da água. Ele fica para fundo do mar. Né? Então eles ficam ali, aí eles vão caçar, vão ter ali um momento mais ali de diminuir um pouco a energia, né? Então eles ficam ali um pouco mais assim, mas aí eles ficam mais ativos, chega o final da tarde ali, à noite, eles ficam mais ativos até de manhã cedo, até amanhecer ali também. Então essa normalmente é a rotina de um tubarão. Se ele quiser fazer a migração, como agora está acontecendo com as fêmeas grávidas dos tubarões galha preta, eles estão vindo, né, de outros lugares juntos, normalmente esses animais vêm juntos, e aí eles vêm num processo de migração. E aí, normalmente, eles não alimentam no caminho, normalmente. Ou então, eles fazem as paradinhas, né? As paradas, se alimentam e continuam. Né? Então, é isso. A vida de animais como um todo é essa. É a alimentação, reprodução para perpetuar a espécie. ProShark, Instagram qual é, Fernanda? ProShark_Instituto. Esse é o do Instagram. Marca o pessoal do ProShark, que eles vão ter o maior cuidado, aquela coisa toda, uma responsabilidade ambiental, ecológica para todos nós. Fernanda, parabéns, né? Parabéns pelo trabalho, parabéns pela luta diária, intensa, que você consiga aí realizar seus projetos, né? Colocá-los cada vez mais para frente. Que a gente consiga entender cada vez mais que esses animais precisam sim ser estudados, a gente precisa entender, a gente precisa cuidar deles, né? Até porque se eles existem, tem um porquê, né? Eu pelo menos penso assim. Com tudo certeza. Que tem na vida tem um porquê de existir, né? Nada é o acaso, né, Toninho? Exatamente. E falar pro pessoal do ProShark que vocês estão de parabéns aí. Eu botei meu adesivinho lá no meu carro, tá lá bonitinho lá. Eu gosto muito de divulgar coisas bacanas, positivas. E que a gente continue, né? Cada vez mais tendo institutos sérios, responsáveis, que prezam principalmente pela nossa vida marinha, que é um dos grandes bens que a gente tem aqui nesse nosso marzão, né? Discutir turismo, discutir ecologia, passa também por esses projetos importantes. Com certeza, Toninho. Eu agradeço muito a oportunidade, porque é isso, trazer informação é quando a gente começa a ter mais respeito. A gente acaba conservando aquilo que a gente conhece. Quando a gente não conhece, a gente às vezes nem sabe o que está fazendo, né? Então, ou seja, a informação traz isso. Então, essa oportunidade de linkar com as pessoas, com a sociedade, da gente estar aqui falando, divulgando, é extremamente importante para que todo mundo some com a gente e a gente consiga fazer esse propósito todo, né, dar certo. E não é só tubarões e raias, é o nosso oceano, né? É a nossa vida, né? A vida
começa na água, né? Então a gente tem que lembrar disso, né? O oxigênio vem, inclusive, dos oceanos. As pessoas às vezes não sabem disso. Né? Então, é super importante. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Vamos divulgar junto, fazer isso daí dar certo. E agradeço, gente. Tem uma equipe toda por trás aí também. Obrigada a todos. Procurem aí nas plataformas, nos streamings da vida, esse projeto muito bacana. A Rede Globo fez o pessoal da TV Rio Sul, né, que é a local, fez um primeiro momento, depois a Sônia Bride veio com Fantástico. Tem uma série no off. No off do Oceano também. Oceano, é. Oceano. E vai sair agora recente também um videocast também que ele legal. fez. Parabéns. Obrigada. A gente estava com a Fernanda Lana, bióloga do Instituto ProChark, uma mineira apaixonada por Angra dos Reis, com a sua família aqui, que tem um instituto, né, que faz parte do instituto, que é muito importante, ao vivo aqui na Rascal Web. Essa conversa, né, que a gente teve com ela está disponível a partir de agora no YouTube. Você deve compartilhar esse conteúdo com o patrocínio da Aviação Senhor do Bonfim e da Universidade Estácio Campus Jacuecanga. Fernanda, volte sempre, tá? Muito Por obrigada. favor, hein? Pode chamar. Qualquer novidade, chama a gente. Chegou uma espécie diferente aqui. Que pode deixar. A gente acredito que não vai acontecer, mas a gente sabe que você tem portas abertas aqui na Rascal. Vai acontecer em breve, se Deus quiser. Que bom. Valeu, Fernanda. Obrigada, gente.